Paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, presbítero Fabião, presidente da Associação Missionária de Ministros Cristãos, mais uma vez aqui para trazer uma palavra do Senhor para o teu coração, para a tua edificação, para a tua libertação, para a cura de tua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Glória a Deus. Tu podes dizer glória a Deus? Tu podes dizer glória a Jesus? Tu podes dizer amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez aqui para trazer, como comecei dizendo, uma palavra de edificação, de libertação, de cura e salvação para a tua alma, para o teu espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando aqui nesta série a respeito do Espírito Santo, porque muitos enganadores, no começo do século XX, se levantaram, falando do Espírito Santo, dizendo coisas do Espírito Santo, coisas que a palavra de Deus, o Evangelho, não fala, coisas que o cano sagrado neotestamentário não fala, não diz, não ensina, a respeito do Espírito. Coisas como esta, que o Espírito Santo, ele nos é dado através de oração, de imposição de mãos, de reuniões. Ele é nos dado depois dele, depois da conversão, depois que somos salvos, depois que estamos em Cristo Jesus. Que a Bíblia não diz isso. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo é dado a nós quando nós cremos em Jesus. Quando nós acreditamos em Jesus. Por quê? Porque a vontade, o batizador é Jesus. A vontade é dele. Ele quem dá ao homem o Espírito. Por que ele dá o Espírito ao homem? Ele dá o Espírito ao homem, o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a garantia de que pertencemos a Jesus. É a garantia de que somos filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 9. Aqui é o Novo Testamento. O Novo Testamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui é nova aliança. Aqui é novo pacto. Louvado seja o nome do Senhor. Diz, Romanos capítulo 8, versículo 9, diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Está falando aos crentes. O Novo Testamento ele foi escrito aos crentes. O Novo Testamento ele foi escrito para quem crê em Jesus. O Novo Testamento é dado a quem crê em Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. É no Novo Testamento que está a vida, a pessoa, os ensinos, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Ele foi escrito para crente. E ele é fácil de ser entendido, compreendido. Porque ele foi escrito justamente para você e para mim. Ele foi escrito para os homens simples. Quem fez ele teológico? Quem fez ele livro de doutores? Não foi Jesus, não foi o Espírito de Deus. Foi a falsa igreja, ao nascer no ano 300. A segunda igreja, porque a primeira igreja tinha passado, a primeira igreja tinha ido. Os irmãos da primeira igreja não tinham o Novo Testamento. E sabe por que a segunda igreja levantou este cano, fez essa relação de livros, constituiu isto aqui como o cano sagrado neotestamentário, esses 29 livros? Porque ela mesma, por ela mesma, não podia combater as heresias. E existia no ano 300 três grandes heresias que a igreja não podia combater, que a igreja não tinha força, não tinha poder nenhum para combater. O primeiro
era que existia muitas epístolas. O segundo é que existia um cano existente, que era o marciano. Cano marciano. Já existia um cano. Que Marciano, esse bispo, no final do século II, ou começo do século II, tinha feito, negando algumas cartas, negando alguns livros. E existia também uma doutrina a respeito de Deus. Arius andava pregando uma doutrina a respeito de Deus. Antes tivemos Sabélio pregando uma doutrina a respeito de Deus. E esses bispos latinos, por que latinos? Porque falavam a língua latina. Quando Deus, na sua providência, ele viu que o hebraico, o aramaico, ia acabar, ninguém mais ia falar nesta língua, ele providenciou a sua palavra no grego. E quando ele viu que o grego iria acabar, ele providenciou a sua palavra no latim. E quando ele viu que o latim ia se acabar, ia ser língua morta, ele providenciou a sua palavra nas línguas nacionais que nós temos hoje. Por isso em português, por isso em italiano, por isso em espanhol, por isso em francês, por isso em inglês. Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus. Não precisamos mais do grego, do hebraico, porque nós temos um cano sagrado, traduzido, graças a Deus, por homens piedosos, por homens fiéis, que pela igreja foram perseguidos e mortos só porque criam em Jesus e traduziu o livro. Louvado seja o nome. E a igreja católica apostólica romana, a única igreja que existia, a igreja de Jesus. A igreja de Jesus perseguiu seus próprios membros. Homens que pensavam por si só, homens que criam em Jesus, independente da igreja, a igreja perseguiu. Homens que foram 30 anos mortos, desenterrados, os ossos queimados, porque a igreja tinha medo, como John Wycliffe. Homens queimados vivos, como John Hus, porque não concordava, porque traduziu, porque ousou ler o texto, ousou pregar o texto. Martinho Lutero, perseguido pela igreja, porque ousou enfrentá-la, porque ousou testemunhar contra ela a palavra de Deus, testemunhar a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sem falar em outros, e muitos outros, dizimados, grupos dizimados, como os puritanos, como os cátaros, como os anabatistas. Não tem nada a ver com os batistas. Os anabatistas não tem nada a ver com os batistas. Os anabatistas batizavam adultos e era por aspersão, não era por imersão. Imersão é coisa batista. Imersão é coisa batista com John Smyth. Né? Quando eles vieram lá da Inglaterra, fugidos, perseguidos, que chegaram na América, nos Estados Unidos, onde formaram as 13 colônias, eles lá então, a partir de 1640, tanto é que John Smyth se batizou assim mesmo, depois batizou os outros, e outros mais. Mas em 1640 eles começaram a batizar adultos por imersão, acreditando que o batismo na morte é o batismo por imersão. No grego, a palavra batismo quer dizer morte, quer dizer sepultamento. Aí eles pegaram este significado e fizeram uma doutrina. É só uma doutrina, não tem nada a ver com a verdade. Não tem nada a ver com a verdade, é só doutrina. Uma doutrina de homens. Como é feita uma doutrina? Doutrina, eu leio aqui a palavra do Senhor, acho um texto, a partir daquele texto eu começo a pensar, eu começo a escrever,
eu começo a colocar um título, eu começo a dar corpo, e aí nasce uma doutrina. Eu acho alguma coisa a respeito de Deus, começo a escrever, começo a dar corpo a este pensamento, esta imaginação, vou achando outros textos, vou juntando, faço uma doutrina a respeito de Deus, faço uma doutrina a respeito de qualquer coisa. Louvado seja. É assim que nasce uma doutrina. Coisas de homem, porque somos homens. Coisa de quem crê em Jesus, coisa de pregador, coisa de missionário, coisa de evangelista. Tem nada a ver com coisa celestial, porque foi do céu, do coração de Deus. Não, não tem nada a ver com isso. Coisa do crente em Jesus que tem o Espírito Santo. O homem que tem o Espírito Santo, ele pensa, ele crê. O homem que tem o Espírito Santo, ele debruça sobre esse texto. E vai encontrando a verdade. Porque quem vai julgar se nós estamos 100% certo ou 100% errado não é nós mesmos. Depois da reforma protestante não existe mais heresias, porque senão é contradição. Porque nós, os protestantes, a igreja nunca nos aceitou. A igreja nunca aceitou a doutrina de Martim Lutero, a igreja nunca aceitou Martim Lutero. A igreja sempre condenou os protestantes. A igreja sempre condenou os que seguem a doutrina de Martim Lutero. Martim Lutero, ele fez uma reflexão a respeito do sacerdócio católico, quando trouxe o sacerdócio universal a todos os crentes. Lutero fez uma reflexão a respeito da salvação, quando trouxe a justificação pela fé somente. E a igreja católica não aceita essas coisas. Na igreja católica não tem fé. A igreja católica é pelas obras. A igreja católica é por sacramentos. Sacramentos é obra, para quem não sabe. É trabalhar, é aceitar aquilo, é receber. Isso é obra. Batismo é obra. Ceia é obra. Congregação é obra. Mas a salvação é pela fé somente. O dom é da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a essa reflexãozinha para nós começarmos a pensarmos. Depois trago outro vídeo mais apurado a respeito disto, que começamos a refletir, começamos a pensar, começamos a dialogar que nós, eu e você e eu. Louvado seja o nome do Senhor. Debaixo desta graça maravilhosa de Deus, debaixo deste amor maravilhoso de Deus, debaixo deste perdão maravilhoso de Deus, debaixo desta adoção de filhos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai, louvado seja o nome do Senhor. Romanos 8,15. Nós recebemos foi o espírito de adoção de filhos, somos adotados por Deus como filhos, somos filhos de Deus. E sabe quem faz isso? O Espírito Santo, que habita em nossas vidas. O Espírito Santo é a garantia de que somos de Deus, o Espírito Santo é a garantia de que iremos para o céu, não é nós mesmos, não. Em nós não tem nada, nós só tem pecado. Mas o Espírito Santo é a garantia de Deus na terra, de que nós iremos subir. O Espírito Santo é a garantia de que pertencemos a Deus. O Espírito Santo em nós. Não tem nada a ver com isto que os pentecostais e os não pentecostais andam fazendo por aí afora. Não tem nada a ver com língua estranha. Não tem nada a ver com isso. O Espírito não se preocupa com língua estranha. Língua estranha não pertence nem ao Espírito Santo, porque o Espírito fala em idiomas. Falou, não fala mais. Por quê? Porque não tem mais necessidade de o Espírito Santo falar em línguas. Por quê? Porque a Escritura está traduzida em todas as línguas nacionais do mundo inteiro. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe rique e poderosamente, hoje e sempre. Amém.